Gostaria de me apresentar. Eu sou o pastor Celso. Aqui gostaria de falar sobre 7 motivos por que acredito que Deus ele brada nessa terra, tá? Então, gostaria de falar um pouco sobre a minha fé. Eu tenho 48 anos de fé. Eu me batizei nas águas. Hoje eu galguei o posto de pastor, tomo conta de uma igreja e irei aqui falar 7 motivos por que acredito que Deus ele fala nessa terra, que Deus brada nessa terra. Porque isso aí, o que eu vou falar não tem nada a ver da fé de cada um, né? Conheço o servo de Deus que se acredita na Bíblia, não acredita em profecia, não acredita em homem que Deus fala através dos profetas, mas quero reprovar, né, que está errado. A Bíblia diz: crede nos meus profetas e vivereis. E também no Novo Testamento a Bíblia diz assim: não desprezeias as profecias, né? Então, ser profeta é o ministério, assim como o pastor. E no caso, Deus ele me usa como pastor e me usa também como profeta. Agora Deus fala toda semana? Não. Agora Deus fala todo mês? Não. E era assim que eram os profetas do Antigo Testamento. Não era toda hora. A Bíblia diz que Samuel, em tempo em tempo, ele entrava dentro da cidade. E quando Samuel entrava na época de Davi dentro da cidade, o povo estremecia, porque aquele homem vivia retirado de dentro da cidade, havia ali uma comunhão em oração com Deus, eu creio jejuando, que quando ele vinha, ele trazia uma mensagem de Deus. E essa mensagem de Deus era forte, poderia ser de juízo. Então, Deus, eu tenho visto nesses 48 anos de fé cristã, Deus usando outros profetas, como eu vou falar aqui, o pastor Edmilson, no princípio do começo da minha fé, 30 anos atrás, quem é pastor Edmilson? Esse pastor Edmilson, jovem, nessa época ele era jovem, era solteiro, hoje ele tem uma família. Conheço ele mais de 30 anos, pastor Edmilson. Era um missionário itinerante no começo da fé. Hoje ele é pastor, tem uma igreja, um ministério. Um homem de oração e jejum. Suas profecias seguras. Segura porque existem pessoas que não têm temor de Deus. O que é que não tem temor de Deus? Que não sabe quando Deus está falando, não sabe quando é carne e quando é Deus. Então isso é perigoso. Existe carne, profecia da carne, e existe quando é o Espírito Santo que fala. Essa, quando é carne, é perigoso. E essa, quando é Deus também, é forte, porque o que Deus ele brada na terra, acontece. Tá? Então, esse irmão de Edmilson, um homem de testemunho, nunca vi mau testemunho desse irmão. Antes de eu conhecer, andei mais de 25 anos com ele. Andava aqui na cidade de Santana visitando, andava em Macapá. Era um homem destemido, desbravador, andava em ponte, entregando mensagem, orando, expulsando o demônio. E quando foi um dia, ele falou para mim, disse: pastor Celso, vou para o Jari, nem me lembro o ano, isso faz mais de 7 anos, vou para o Jari, e lá Deus vai me dar minha vitória. Era o casamento dele. Deus deu, que a gente diz, a Rebeca dele casou, e hoje tem um ministério, está viajando, mora ali para Parapelba. Então, esse servo de Deus, ele continuou na mesma fé. Hoje liguei para ele e disse: pastor Celso, estou no monte em oração. Oração e jejum. Então, é o irmão que tem o dom de expulsar demônio, é profeta de Deus. Agora eu vou entrar em algumas mensagens que Deus usou ele. Ele me contou um testemunho dele, que eu notei aqui, está aqui anotado. Evaldina, quem era a irmã? Evaldina era uma profeta também, uma serva de Deus, uma irmã que visitava o lar, ela com o esposo dela. Essa irmã veio fraquejar na fé, se desviou. O Espírito Santo esperou ela um tempão. Eu creio que o Espírito Santo esperou mais ou menos 3 anos, ela não voltou. E aí esse irmão de Milson veio de lá da cidade dele, onde ele mora, Parapelga, encontrou ela em Macapá e falou... Tentou pregar para ela, ela se desviou, não queria ouvir, estava desviada, se recusou a ouvir a mensagem de Deus. Quando ela se recusou e refugiou, o Espírito Santo bradou e disse assim:
vou preparar ela e vou levar ela. E assim aconteceu. Ele me contou essa mensagem e um dia o irmão dessa Evaldina veio me visitar e disse: pastor, a minha irmã está doente, pastor, ela está operada aqui nas costas, pastor. Não demorou um ano, esse jovem irmão dela me contou, a minha irmã partiu-se. Isso se cumpriu que Deus falou através do pastor Edmilson, que Deus ia preparar ela e ia levar. E ela partiu reconciliada com Deus. Era de oração, era profeta, e deixou Deus. Né? Então, Deus, ele branda nessa terra. Então, esse irmão de Edmilson, o homem de Deus, usado por Deus, profeta do Senhor, ele disse, nas viagens dele, de lá de Parapeba, que pastor Celso, eu fui visitar a casa da irmã Teresa, pastor Celso. Quando eu ia descendo a escada, que eu almocei com ela, o Espírito Santo disse assim para mim: foi a última vez que tu comeu com ela, porque vou levá-lo ela. E após esse profeta, irmão de Edmilson, partiu para a cidade dele, não demorou muito, eu não sei se levou um ano, não tenho lembrança, mas meses após ele ter entregado a mensagem, o Senhor levou, ela partiu, foi para a glória. Então, quero dizer com isso que Deus, ele brada na terra, Deus, ele fala na terra dos viventes, tá? Mais um testemunho aqui de uma profecia de que o pastor Edmilson é um grande homem de Deus, foi e é até hoje. Sabe qual é? Ele me entregou, um dia veio visitar aqui na minha casa e